tertúlia. Minha gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a autoidentificação dentro da autocogniciologia. É o ato ou efeito da consciência lúcida identificar e administrar em si mesma, com toda responsabilidade, autocrítica e cosmoética, determinadas condições evolutivas de alto nível, estruturadoras dos sonhos do horário de consumo da maioria dos componentes da humanidade. Então, a autoidentificação evolutiva, a autoidentificação mental somática, a autoidentificação cosmoética, a holoanálise da consciência, a reconstrução da identidade da consciência pré-serenona, a biotaxonomia da personalidade evolutiva, o adiantamento de vida, o abertismo consciencial, a autolucidez quanto ao próprio valor evolutivo, a doação do melhor de si, o ato de assumir os valores pessoais sem negar os valores dos outros como sinal de maturidade evolutiva, a condição de não conhecer os próprios valores equivalendo ao fato de ignorar a si mesmo, a abertura do autocrescimento, os fatores progressistas, os antigos valores ultrapassados, as práticas verponológicas, ou seja, das verdades relativas de ponta, a vivência mais inteligente dos princípios da teaticologia, quer dizer, o processo da teoria e da prática, a responsabilidade pela aplicação dos autotrafores, os traços forços predicados, as virtudes da pessoa, a mentalidade adiantada. E por aí vai. Eu li só um pedaço disso aqui, porque só a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, nós temos aí uma série de considerações, inclusive na identificação, tem identidade de 10 condições ao mesmo tempo em relação a si própria, a consciência, listada em ordem alfabética. Então começa o completista existencial, o epicentro consciencial, o ofiexista, o possuidor do toque de Midas. Agora isso nós temos 10. E tem outras 10 sobre autodescartes. Aqueles que devem descartar ou descartam longa série de resíduos, vestígios, indícios, restos, sobras e refugos de problemas corriqueiros na vida humana. E aí tem assedialidade, autocorrupção, autoimagem, automimésia, etc. A conquista de múltiplos trafais magnos e a substituição dos megatrafares antigos por trafares novos demarca o nível da autoidentificação cosmoética efetiva da consciência lúcida. Você já admite ter alcançado o melhor nível de autoidentificação evolutiva? Qual é agora o próximo passo de autorreciclagem, no seu caso? Então, vocês vejam, a identificação, ela faz parte, vamos dizer, literal, de uma maneira entranhada, dentro da essência da própria personalidade humana. Se uma pessoa que ainda não descobriu o que é isso, ela está sempre na pior. Ela ainda não tem uma segurança real para fazer praticamente nada na vida. Nada que eu estou falando, quer dizer, alguma coisa substancial, evolutivamente falando. Agora aqui, o professor pode falar mais sobre o Homo sapiens filósofos. Seria o processo teático da cosmoética na intrafisicalidade? Sim, isso aí é aquilo que nós chamamos da filosofia teática, quer dizer, teórica e prática. É a holofilosofia, o universalismo e o problema da pessoa demonstrar pela vivência dela que ela tem inteligência evolutiva. Então, esse é que é o Homo sapiens, quer dizer, o homem que sabe, do ponto de vista da holofilosofia, que é o holofilósofos. Você falou que existe uma cidade debaixo da terra. Eu gostaria que você explicasse exatamente que não. Eu falei que não existe a cidade. E falei que o povo fala que existe uma cidade chamada Agartha. Não existe. Há muitas cavernas debaixo da terra e muitas delas são tóxicas e muitas delas têm processo parapsíquico pesado.
O ambiente tem muita energia gravitante negativa, tipo paratrosfera. Mas isso não quer dizer que lá seja um inferno ou que lá seja uma cidade subterrânea. Não é nada disso. São cavernas mesmo. Há cerca de 10 anos, quando conhecia a Conscienciologia, eu a considerava uma coisa de extraterrestre. Tem muita gente que pensa nisso. Eles até pensam que aqui desce disco voador, aquela coisa toda. Hoje considero que perdi muito. 10 anos para começar a prática da TENEP, levar a sério o EV e me afastar dos processos religiosos. Ainda assim, gostaria que esclarecesse essa questão das consciências transplanetárias que assistem à Conscienciologia. É possível curso intermissivo com outros planetas? Não, o problema todo é o seguinte: quem fez curso intermissivo, uma boa parte aqui de todos os ex-alunos que concluíram o curso, muitos deles foram a outros planetas. Alguns, por exemplo, foram, dentro das coisas que nós já examinamos, o que ocorre mais são aquelas consciências que chegavam lá e que ainda tinham um determinado fator egocêntrico, adulto, muito forte. Devido o quê? Que a pessoa ainda era muito restritiva dentro da sua etnia, do seu egocentrismo infantil, enfim, daquela torre de marfim que ele mesmo criou dentro do processo. Então, essas consciências, elas iam dentro de um grupo volitativo visitar outros planetas habitáveis para a pessoa ver que tem outras humanidades, com outras coisas, para ela começar a pensar grande. Porque a hora que ela vê que ela é reduzida, pequenininha, e que tem tanta gente melhor do que ela e mais evoluída, ela então coloca, vamos dizer, a crista abaixo, abaixa as orelhas e põe o rabo entre as pernas. Muitos que estão aí, que fizeram o curso intermissivo, tiveram em outros planetas para ver essa situação. Agora veja, esse impacto às vezes, a pessoa viu lá, olhou aquilo tudo, aquilo criou até um choque. Às vezes tem até depois um obumbramento, uma ofuscação, uma obnubilação daquilo. Que a pessoa às vezes que não gosta de alguma coisa, ou quer receber um choque muito grande, ela procura enterrar, entendeu? Ela deixa o negócio underground. Agora, isso existe. E eu mesmo falava lá no Instituto, falava assim, a fulana, etc., todos eles estiveram em outro planeta. Agora, uma coisa que eu tinha observado é o seguinte: muitos desses estiveram em outro planeta são pessoas que admitem fácil o processo da vida extraterrestre, da ufologia, dos fenômenos parapsíquicos com muita naturalidade. Parece que muitos foram vacinados mesmo. Aqui. Alcançando o melhor nível evolutivo, como manter otimizado e crescendo perante o novo estágio? Olha, o primeiro, a melhor coisa que você faz é ver o curto, o médio e o longo prazo das coisas que você vai fazer. Nesses próximos passos. E examinar qual é o primeiro passo também, qual o segundo, qual o terceiro, como é que é. E estabelecer um quadro sinótico dessa realidade evolutiva sua. Agora, para isso, seria bom ver o seu conscienciograma, como é que você está. Agora, por exemplo, que é o fim do ano, examinar em 2009 o que você vai conseguir. Eu vou superar sobre eu mesmo o quê? Então, anota tudo que você vai superar de você mesmo. Anota, então, os novos hábitos e outra coisa muito séria. Valorize as novas companhias. Porque você arranjou uma opção de novas companhias. Você é obrigado a reconhecer isso. Velhas companhias suas que te levavam para o mau caminho, você deixou para trás. Então valorize agora as novas companhias que você tem. Começa a ter uma conciliação com isso, ter um bom diálogo, um coloquialismo adequado, de alto nível. Ainda mais você que é bom de conversa, que eu conheço, né? Esse aqui que é meu amigo. Poderia comentar sobre a crise que precede novo nível evolutivo e o comodismo que sucede o mesmo? Qual o ato prático para manter a retilinearidade desses dois estágios? É justamente o que eu estava falando antes aí. Olha todos os detalhes e põe no papel. Leva isso para o notebook. Uma outra coisa. Coloque agora, por exemplo, para 2009, o calendário de 2009, dando para cada um uma página do seu laptop. Uma abertura lá que preencha tudo que você tem lá do seu ecrã, da sua tela do monitor. Isso aí seria bom. Coloca lá os próximos 300 e tantos dias em 2009. Com isso você vai anotar melhor suas coisas, você vai fazer uma agenda que equivale a um diário, que ao mesmo tempo é uma folhinha, é um calendário. Isso aí ajuda demais a pessoa. Ainda mais você que está
com uma reciclagem muito séria, que já havia há algum tempo, e que agora já está começando a estabilizar. Se você não sabe, você está começando a entrar na estabilidade do novo patamar. Isso é importante. Eu conhecer, eu sei que está. Sou iniciante na prática das energias e quando faço o minicampo interpalmar, percebo que os leves movimentos com os braços e mãos são acompanhados de sons. Esses ruídos, sons, parecem emitidos pelas articulações e tenho a certeza de que só eu posso ouvi-los. Gostaria que o professor pudesse me ajudar a entender melhor esse fenômeno. Olha, o que está acontecendo com você é um fenômeno que a psicologia e a neurociência estuda, chama sinestesia. A sinestesia é aquela pessoa que olha, por exemplo, eu falo autoidentificação, aí ele vira para mim assim, essa palavra é amarela. Ou senão, eu tenho uma música, mamãe eu quero, mamãe. Aí ele fala assim, essa música sua é roxa. Quer dizer, esse que é o processo da sinestesia. É um percentual da humanidade que tem característica para dar. Então, vem a Rosa, por exemplo, e fala assim, número 225. A pessoa fala, então fala assim, esse aí, ele é bege. Quer dizer, a pessoa tem, então, umas noções de condições que não existem. No caso aqui, isso é a sinestesia, que no caso eu chamo de parasinestesia. Então, é uma sinestesia que transcende apenas o veículo humano. Passa para o holossoma. Entende? Então, pega outros veículos de manifestação. Isso aí é processo sinestésico. Agora, com o passar do tempo, tudo isso vai ficando mais claro para você. Mas é preciso anotar esses sintomas, essas vivências, essas condições. Eu queria dizer para vocês, a revista Veja, que saiu agora esse fim de semana, tem na página 86 uma seção de humor que escreveu o seguinte: só faltou o Esteban. Chefes do Estado latino-americano produziram muitas piadas na costa do Sayuip e nenhuma proposta de interesse de seus povos. Foi uma homenagem a Fidel, o chamado comandante em chefe. Vocês sabem que o nome não é esse, é comediante em chefe. Esse que é o nome que o povo chama ele. E eles chamam ele de Esteban. É Estevão em inglês, Esteban. Por quê? Este bandido. Se vocês não sabem, é bom. É bacana porque a Veja publicou isso. Eu já conheci essas piadas aí sobre Fidel Castro. Quer dizer, faltou este bandido, que é o Esteban, que é o Fidel Castro, que é o chamado comediante em chefe. Em vez de comandante em chefe, é o comediante em chefe. Porque ele é metido a falar sem parar. Falava, né? Quando tinha saúde, 9 horas em seguida. E outra coisa, ele já falou, escreveu até para o Vargas Llosa e deu um negócio lá para ele, dizendo o seguinte: se eu não fosse político, eu seria literato. Ia fazer romance, coisa. Por isso que ele fala sem parar, aquele negócio todo. Agora, eles também acabaram com ele, né? Esse do Estebandido é o máximo, né? Esteban. Pode ser um sobrenome Dido, né? Estebandido. Mas aí já fica um negócio mais completo. Outra coisa. Na Conscienciologia, eu queria dizer para vocês que nós estivemos estudando aí, ontem a gente falou muito aí sobre as abordagens do processo lá do helenismo, etc. tal. Então eu perguntaria assim, vocês não precisam responder, é só vocês pensarem. Depois de passar 24 horas, como reagiu você ante as verpões do conjunto das abordagens de ontem? Alguém, por exemplo, aí teve dificuldade para admitir as ponderações sobre o paralelismo entre o helenismo e a Conscienciologia? Isso aí é uma coisa boa da pessoa pensar, viu? Nessa altura dos acontecimentos. Eu estou só lembrando porque é assim que a pessoa vai começar a analisar o que é a verdade relativa de ponta. Porque ontem ela teve um campo muito mais vasto para poder examinar, com todos os dados que a gente deu e problemas de vários milênios, né? São os processos intelectuais muito sérios. Agora, outra coisa, dentro desse mesmo assunto. Na Conscienciologia, eu não sou professor igual de outras matérias. Quer dizer, eu não estou aqui ensinando de cima para baixo. Ou de quem sabe para quem não sabe. Não. Nós estamos querendo aqui fazer uma equalização daquilo que a gente viu no curso intermissivo. Nunca ninguém fez isso na Terra. Nunca houve um curso assim. Nunca houve uma matéria desse jeito. Nunca houve uma disciplina, uma ciência assim. Por isso que eu vivo falando isso. É verdade.
Eu desafio alguém a arranjar outra coisa nesse sentido. Agora, aqui somos todos cobaias, aprendendo reciprocamente uns com os outros, pois todos precisamos saber mais. As diferenças de idade são secundárias, porque depende do curso intermissivo. Eu já vi gente que chegou com 10 anos, estava sabendo mais do que o outro com 60, sobre os nossos problemas. No entanto, o outro com 60 já tinha lido todos os livros nossos da Conscienciologia. E a criança com 10 praticamente não tinha, mas estava com a ideia tudo ali, na ponta da língua. Curso recente, lembrando de tudo, e não se envolveu, porque quando chega uma pessoa inversora, ela não se misturou, ela não ficou poluída, ela não ficou com a boca torta, você está entendendo? Foi um galho que está crescendo reto, não está torto. Agora aqui outra pergunta. Comecei a ter netos há 2 meses, ontem parece que tinha um com 1 mês, mas uma semana, não, tinha um de uma semana. Hoje esse aqui tem 2 meses, então vamos ver. Comecei a ter netos há 2 meses. Pretendo viajar para passar 2 semanas na casa de minha família, agora nas férias. E, obviamente, nesse período, realizarei as netos lá. Procurei avaliar a energia quando penso nisso, e acho que não haverá problemas. Há alguma contraindicação? Posso estar sendo ingênuo na minha... Não, você está certo. Você conhece bem, esse aqui conhece bem os processos nossos, está aqui conosco há muitos anos. O caso é o seguinte, a melhor coisa que você faz, arranje um local adequado para você dormir. Qualquer coisa você fala com a dona que dirige o lar, aonde você vai ficar, para arranjar um quarto que você esteja separado, se for possível. Mesmo que seja no sótão ou no porão, mas que seja uma coisa isolada, porque assim é melhor. Agora, se vai praticar ter netos com a outra pessoa dentro disso aí, vai criar problema por causa de horário. Isso vai ser inevitável. Então, o ideal é isso, dar uma cantada para arranjar uma coisa no sótão, ou no porão, ou na edícula, né, na ridícula, que fica uma coisa afastada, que aí não vai ter tanta complicação para a pessoa, é uma saída, né? Não é isso? Mas agora, de modo geral, então eu já prestei minha tarefa aí de prestação de serviço, já respondi todos que vieram até agora, são 7 perguntas até agora. De modo, nós estamos aí, pode falar. A primeira pergunta, professor, que eu queria ter é o seguinte, essa questão da pessoa identificar as suas condições evolutivas, isso tem relação direta também com o veio da Proex dela, né? Então, isso aí é assim, ela descobrindo essa característica dela, que é acima da média, isso aí ajuda ela a definir também essa questão da Proex dela, não é isso? Como assim? Não estou entendendo. Tudo isso aí é óbvio, mas eu não estou entendendo a pergunta. Não, é mais a questão de saber o seguinte, se eu vejo aqui, determinadas condições evolutivas de alto nível estruturadoras dos sonhos dourados de consumo. Então, isso é uma coisa que eu tenho, por exemplo, é isso? Então, isso ajuda a pessoa a ver a questão da diretriz da Proex dela. É óbvio. Tá. Enfim, é você se conhecer melhor, mas se localizando, estabelecendo o seu local, aonde você está, onde você se situa, como é que fica essa situação. Entendeu como é que é? Sim. A situação perante a sociedade, a situação perante seus amigos, a situação perante sua profissão, a situação perante a cosmoética, a situação perante a evolução, a situação perante as consciências, amparadores, por exemplo. É isso. Entendi. Uma outra pergunta aqui, professor, bem rapidinho. Eu queria entender a relação o adiantamento de vida com o tema. Aqui na fatologia. O adiantamento de vida, a sua vida, você está mais adiantado ou está mais atrasado? Há um atraso na sua vida ou você está adiantadinho? Segundo os seus conceitos, seu timeline, seu timing, seu calendário, sua programação, como é que você está? Está atrasado. É o adiantamento de vida. Mas então... aqui na argumentologia, na página 24, você coloca as 10 condições, né? Completismo, epicentrismo, enfim, que são condições que são alcançadas mais ao final da vida, na fase executiva. E aqui na exemplologia, você coloca a autoidentificação evoluída, a imediata alcançada precocemente na fase da juventude. Quais que seriam essas da juventude? Teriam 10 equivalentes a essa, por exemplo, na juventude? Não, aí você tem que ver. Existe, por exemplo, inversor, e já tem uma opção de coisa. Eu já vi inversor, presta atenção, que mais ou menos na fase de 20 anos,
ele já tem dupla, ele tem profissão já bem assentada, ele já tem a condição de praticar a TENEPS, alguns estão até praticando a TENEPS. E outra coisa, ele já consegue dar curso por ele mesmo, e ele já tem uma ideia para fazer até livro. Então, veja, numa condição dessa, já há muita... Aos 20 anos, já é um absurdo. Se você pensar que 20 anos, ele ainda tem 15 anos ainda de preparação. Sim. A hora que ele chegar aos 36, ele já está com tudo lá na frente. Já teve gente que falou assim, ó, vai mais devagar. Você está um pouquinho acelerado demais. Se a gente andar demais, muito rápido, pode deixar um vácuo atrás. Vai faltar coisa. Não é bom. Depois você vai ter que voltar. Para preencher o vácuo, a lacuna. Esse é um ponto que eu queria saber também. Quais Existe são esses isso. pontos? Ó, existe isso nos inversores. Sim, sim. Vai devagar. Sim, sim. A pessoa fica enfoguetada. E outra coisa, ela está cheia de energia. Olha o meu caso. Eu não tive infarto aos 28 anos. É a fase de preparação. Agora, eu me senti o dono da pelota, o corpo bem ajustado, a vida toda assentada. Eu dentro da minha organização, depois com liberdade de fazer o que eu queria, porque antes não podia. Eu era funcionário, trabalhava ali do jeito que eu estava. Não, eu já estava mandando em tudo, eu que mandava no meu horário. Eu nadei de braçada. Aí, exagerei. É o workaholism. O workaholism, pior que existe, é o do jovem. Entendeu? Isso aí tem que ser definido, examinado, identificado e combatido. É o jeito. Não tem jeito, não. Olha isso. Eu garanto para você que mesmo essa turma aí tem. Tem sim. Mesmo, pode falar. Professor, a gente pode considerar que uma autoidentificação prioritária seria o reconhecimento e identificação do mater pensante pessoal dentro da pesquisa? Eu acho isso aí ainda um pouco prematuro, você dizer. Pelo seguinte, o mater pensante ele varia, né? De acordo com a maturidade da pessoa. O mater pensante, por exemplo, que o Adélio tinha lá em Porto Alegre, não é o mesmo que ele tem aqui. Alguma coisa mudou. Não mudou? Não, percentual mudou. Mas em termos de, vamos dizer, temperamento, que é aquele mais fixo. Mas agora a autoidentificação mais séria não é isso não. A autoidentificação é ver o resultado prioritário do esforço da pessoa. Eu estou dando o que eu posso? Estou. Mas o rendimento daquilo que eu dou corresponde aos resultados ou não? Isso aí é terrível. O rendimento dos meus esforços corresponde ao resultado que eu estou obtendo? Se eu não estou, falta técnica. Então, às vezes, a pessoa está com muito boa vontade, mas não tem racionalidade para levar aquilo à frente de uma maneira mais prolífica, de melhores resultados. Convergência do esforço pessoal nesse sentido aí. Muito sério isso aí. Seria... E outra coisa, ver o momento evolutivo. Lembrando que isso tudo tem que ser dado desconto. Olha o que a pessoa está fazendo, aquilo que ela está indo da formação, qual a idade dela, o que é que tem pela frente, o que está faltando. Agora, para isso é que eu falo. Se a pessoa tem já um planejamento, até um proexograma já assentado sobre essas coisas, já novinha, ela já tem um proexograma, bora, ela vai longe. E outra coisa, a sensação de vitória que o material vai dar para a pessoa, vai dar muita motivação para ela. Ela consegue um pedacinho aqui, aquilo lá dá uma força para ela enorme de motivação. Então, o principal indicador seria o resultado mesmo, efetivo. O resultado efetivo daquele momento evolutivo dentro daquele contexto. Ver como é que está. Se aquilo, por exemplo, se é uma coisa que a pessoa não tem vergonha de falar. Se ela tem vergonha, é porque ainda está muito pobre. É o patamar evolutivo. É o patamar evolutivo nesse sentido. Patamar. Daquele nível que ela já consegue. Não tem lógica? Isso aí? É isso aí. Bom, é o seguinte, eu tenho uma dúvida aqui sobre o verbete, mas tem uma outra situação que eu quero colocar, a questão da minha experiência pessoal com relação à prova, né?
porque eu fiz o processo da reflexão sobre a prova. Então, qual que é a importância disso? Então, o primeiro aspecto que eu vi na prova é que eu achava que eu ia tirar na nota muito alta. Eu falei, não, vou tirar acima de 50, tranquilamente. Achei até que a prova estava mais fácil. Só que as coisas não é bem assim. Aí, quando eu fui analisar a questão da prova, eu percebi que eu tenho alguns conceitos da Conscienciologia equivocado. Mas olha, isso é a maioria, por isso que nós fazemos a prova. Isso. Agora, a prova é desenvolvida visando, objetivando, dirimir essas dúvidas erradas aí. Agora, o que eu achei importante nisso? O que o equívoco pode levar a gente? Porque aí eu fui entender um pouco a questão da teoria e prática. Então, se teoricamente você tem um conceito equivocado, já é o primeiro passo errado. Já. Então, a importância disso, para mim, ficou muito claro. Aqui, ó, vou repetir uma coisa. Lembra que eu falo lá sobre o manual da redação da Conscienciologia, que eu falo que tem 120 palavras. Para a pessoa ir ao dicionário e ver aquelas 120 palavras. Uhum. Eu garanto para você, se nós formos levar aqui, fazer uma análise de cada um aqui, alguém vai cair nas 120. Algumas a pessoa vai errar. Ela está pensando uma coisa totalmente errada do que é aquilo. Agora, eu escolhi 120 mais ou menos normais, mas todas de base técnica. Eu fiz experiência disso, com muita gente, para chegar ali àquela conclusão. Então, isso aí é o óbvio. Existe isso mesmo. Agora, por exemplo, você tirou 42, você está com 50%, já está bom. Agora eu vejo, todo mundo observa aqui, você estuda muito, você anota tudo, você pergunta tudo. Ele é um dos que mais estudam aqui. Agora, outra coisa, você sempre se dedicou ao problema do corpo. Você tem mais dificuldade do que a média para mexer no processo intelectual. Você sabia disso, sim, né? Sim. Porque você trabalhava demais com o cerebelo, agora que você resolveu, não, eu vou dar agora uma colher de chá para o cérebro. Sim. Então começou a mexer nos dois hemisférios, o problema dele é esse. Agora, ele, com o processo da ginástica, da natureba, o problema da fitness, o processo de mexer com a psicomotricidade, isso dá uma coisa muito séria para o intelecto. Ajuda o intelecto. Por quê? Normatiza o modo de estudar. Por isso que você é tudo arrumadinho. O que está fazendo isso não é a sua intelectualidade, não. É o seu cerebelo que levou isso. Tá. Entendeu? Agora, você está virando a mesa. Vai mudar isso tudo aí na sua vida. É o que está acontecendo. Sim. Agora, eu acho, se você tirou lá os 42 que a gente viu lá fora, porque a hora que eu entrei, eu estava lá, a gente viu junto. Então, senão eu quero ver você como é que está. Então está lá, 42. 42 é de 50%, né? Ele acertou, não é isso? A 49 a média, então. Um outro aspecto que também achei importante é a questão assim, com relação aos acertos que eu fiz, significa que aquele conceito está claro para mim. E aí a pergunta básica veio, o quanto você aplica aquilo que você já sabe? Sim, aí agora a teática é outra coisa. E aí entra o outro contexto, quer dizer, a importância de você colocar, porque às vezes uma pessoa pode ter tirado 5 na prova, mas aplicar aqueles 5, mais do que meus 42 sem aplicar nada. Agora só uma coisa. A prova tinha alguma coisa que você refuga? Ou ela foi bem corrigida? Não tem nada para você reclamar? Eu não vi ninguém fazendo reclamação aí das respostas. Eles reclamaram, não? Para melhorar a nota? A sua não tem nada para reclamar? Não tem nada. Você não vai fazer revisão da prova? Não, eu já fiz a revisão da prova. Não, estou falando revisão para o professor. Valdo, aqui em cima, Valdo. Até agora, 4 pessoas entregaram a prova para fazer revisão de alguma questão. Até agora só 4. Sim. Então vocês melhoraram. E Melhoraram a prova. Outra coisa é que quase metade ainda não retirou. A prova está aqui, as pessoas ainda não sei, retiraram. mas da primeira prova ainda tem gente que não pegou, é gente que não apareceu. Deve ter gente que foi para o Japão, para Marte, não apareceram aqui mais. Tá vendo aí? Outra coisa, deve ter gente que está com vergonha de aparecer. E uma terceira questão que eu achei importante é que o Antônio até tinha colocado no sábado, das pessoas não chutar. E que na hora da correção percebeu quem chutou ou não.
Eu na prova, eu fiz 88 questões, faltou 12. Bom, nessas 12, o que eu ia fazer? Eu falei assim, eu vou chutar. Eu fiz isso. E aí o que acontece? Dessas 12 eu fiz 9 e errei as 9. E aí eu tive a seguinte reflexão. Quer dizer, você chutou com a esquerda, quer dizer, com a canhota, ou com a direita? Não fez gol nenhum. Você está péssimo no chute. Não é isso? E aí, não serve para ir para a linha de frente. Não. Aí, tem que ficar na defesa. Não, e aí a questão... Eu tenho que falar na linguagem dele, que ele é um cara de esporte. Então. Agora a questão que veio para mim, séria, de pensar, foi o seguinte. Não existe chute na assistência. Isso foi o mais sério para mim. Então, se você sabe, sabe. Então, não chute em caso de assistência. Em assistência não existe chute. Então, isso serviu até para mim, colocar no meu código pessoal para não fazer mais isso. Se você chuta, você está fazendo um jogo. Agora, o ideal é o seguinte, na dúvida, existe uma regra cosmoética. Se abstenha, não faça nada. Quem chuta é anticosmoético. Sim. Não tem o princípio da cosmoética que a gente vive falando? Mas isso foi muito enriquecedor para mim, porque eu aprendi isso. Eu vejo que a prova é muito importante. Eu agradeço o Antônio, a Cássia e o Lócio. Onde você errou 9, foi isso? Errei 9. Bravo, hein? Bravo. Então, agora como, hein? Chuta só para fora. Terrível. Não, mas isso é um aprendizado para mim, não. Eu estou me expondo, me falando, colocando. Não, talvez vai esclarecer muitas pessoas. Depende muito, são das 9 questões. Né? Tem umas lá que eu acho que a pessoa pode chutar à vontade, mesmo assim ela vai errar. É difícil. Agora, no verbete, na página 22, eu queria que, ali na pensenologia, a questão, o descarte da paleopensenidade. O que seria isso? Paleo quer dizer coisa antiga, do passado, paleo. Entende? Então agora, paleopensenidade é o pensamento, é o reto pensene. É o pensene antigo, ultrapassado, que já ficou para trás. Então o descarte daqueles pensenes patológicos que você vivia, que você dava valor, isso tudo já era. Antes está falando, descarte do circumpensene. É aquilo que você dá muita volta para chegar lá. Então, ir diretamente aos finalmente, aquilo que interessa, ver a essência de cada tema. Isso é que interessa. Perfeito. Tá certo? Quem é que está com o microfone agora? A ou B? A ou B? B ou A? É você, é o B. O senhor comenta aqui na interaciologia a questão da modéstia, né? A pessoa, ao mesmo tempo, ela sabe aquele trafora que ela domina, mas não usa isso inadequadamente, né? Não tem uma persporrência, um processo. Então, é a modéstia no sentido de ela saber que tem aquele trafora, mas não precisar usar isso em termos de fazer propaganda, marketing, etc. A modéstia é aquele problema da pessoa arranjar um posicionamento para evitar o cabotinismo. Agora, nada desse negócio da besteirada de religião que fala que a pessoa é humilde, que a maioria desses humildes são os piores que tem. Geralmente eles são todos cérebros e carrasco. Quando a pessoa fala muito em humildade, é porque ela é tirânica. Eu já percebi mais ou menos. Isso é da natureza humana, desde a antiguidade, muita gente já escreveu sobre isso. Entende? E humildade é o seguinte, humildade o povo acha que às vezes é humilhação. Ele se humilha. Isso na minha terra o nome é autovitimização. Isso não é bom, isso é negativo. Isso é patologia. Professor, na fatologia, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, o ato de assumir os valores pessoais sem negar os valores dos outros, como sinal de maturidade evolutiva. Sim. Pode ampliar melhor esse conceito aí? O caso é o seguinte, a gente sempre a gente é diferente dos outros. Ninguém é igualzinho. Você não é igual a nenhum irmão seu, nem irmão gêmeo seu. Então o que se passa? A gente tem valores pessoais que o outro não tem. Em compensação, ele também tem valores e trafortes que você não tem. Você respeita o que falta para ele e ele vai respeitar o que falta para você. A vida é isso. Então,
ninguém aqui é perfeito. Ninguém é totalmente sábio. Ninguém é serenão. Ninguém está dentro da Perfexolândia. Está todo mundo em andamento, em desenvolvimento, em trabalho de parto evolutivo. O parto evolutivo é aquilo que Sócrates falava, né? É o parto da ideia nova, da verpom, da coisa nova. É o parto da sabedoria, do conhecimento, da cognição. De modo que nós estamos todos em trabalho de parto. Todo mundo está estudando, está fazendo força. De modo que importa considerar isso aí. Você entendeu então? Aí o que é que nós estamos falando é justamente isso. Agora, tem mais coisa. É bom você ler atrás e depois, né? Antes e depois. Esse aí que você pediu é o ato de assumir os valores pessoais sem negar os valores dos outros, como sinal de maturidade evolutiva. Isso aí é o básico. Todo mundo é assim. Então você vai ver que quanto mais a pessoa alcançar um nível de cosmovisão, mais ela vai entender os outros. E ela vai entender os outros, ela vai entender mais a si mesma. Então veja, ela está dentro de um microcosmo, que é ela mesma. Mas ela vai ver o macrocosmo muito maior. Aquilo vai dar um retorno dela enxergar detalhes que ela não vê em si mesma. Então, por exemplo, você vai examinar, você encontra com a pessoa e fala assim, Bolas, ele é 5 anos mais novo do que eu, já fez isso que eu não consegui. Tem alguma coisa errada comigo. Você vai examinar por que você não conseguiu. Ele tem as mesmas possibilidades, potencialidades, oportunidades, tudo que ele recebeu, igual você. Como é que ele alcançou isso antes de você, 5 anos na frente? Entende? Então isso tudo são orientações que a própria pessoa vai dar a si mesma com o tempo. É importante, é relevante, vale a pena. Não é? Agora, Rosa, eu não estava aí ainda, eu quero dizer que esse é o verbete 1057, tem 5 páginas, 45 logias e 7 máximos. Eu não sei se tem 8. Parece que tem mais um ali em cima, que puseram lá, é isso? É isso. Agora, outra coisa é o seguinte, o estrangeirismo só faltam 2, se você quiser aumentar. É na etimologia? Ah, sei. Eu não cheguei a considerar, realmente tem, eu não coloquei esse. Realmente tem. Então são 46, são 8 e 45. Letra A aqui. Patologia, aqui na segunda linha, fala a reconstrução da identidade da consciência pré-serenona. Isso tem a ver com paragenética ou isso é numa existência, essa reconstrução da identidade? Como que é isso? Não, é a reconstrução da identidade da consciência pré-serenona. Pelo seguinte, é o problema da mesologia e da influência do ambiente sobre você, da família, a criação da família, tudo isso. Você era uma coisa quando você vivia lá com a família. Você hoje entendeu a conscienciologia, começou a mexer com o processo de retrocognições, isso tudo expandiu, aumentou. Agora, quando a pessoa é mais nova, ela consegue se desvencilhar desses laços. Se ela já chegou e já tem muito compromisso, já é mãe, se torna avô, essa coisa toda, ela já tem mais dificuldade de chegar nisso aí. Então, essa reconstrução da identidade da consciência pré-serenona, principalmente para quem casou, por isso que é aí que entra o processo da INVEC. Para o reciclante é muito mais difícil. Porque há sempre uma prisão. Essa é uma prisão, uma interprisão, mas positiva, que é o processo da própria genética, da vida. A pessoa não vê jeito de mudar. Mas ela, por exemplo, fazendo mesmo aquilo que ela está fazendo, ela pode obter o mesmo sucesso, o mesmo êxito, isso depende do que é. Porque no caso, às vezes, dependendo de uma existência passada, vai ter uma influência maior na identidade da pessoa atual. Sempre tem, não. Todo mundo recebe essa influência e não deixa de perder, não perde isso não. Ela sempre existe. Agora o problema é que tem influência, às vezes, da vida passada, num é melhor do que no outro, né?
Isso tudo aí, essa influência positiva ou negativa, pesa na balança. Agora, o que eu quero dizer aqui não interessa qual foi a última vida. Interessa nessa, entre a fase preparatória e a fase executiva sua. Aí é que entra a Invex e a Resex, seriamente. É isso? Professor, aqui. Sim. Aqui. Não. Ah, é? O senhor podia falar mais sobre, aí na parafatologia, na penúltima linha, o maior entendimento pessoal dos incentivos das consciências mais lúcidas? Maior entendimento pessoal dos incentivos das consciências mais lúcidas. Isso aqui é o seguinte: a pessoa, com o passar do tempo, ela começa a ter melhor contato com as consciências. Para isso, o que se faz? Ela amadurece e toda a consciabilidade de vivência, o modo da convivialidade muda. Então, o ciclo de relações das pessoas físicos, ele começa a melhorar. As companhias são mais escolhidas e tudo isso. Quantos que não estão aqui, que os rapazes, por exemplo, só tinha gente que fumava sem parar, que estava sempre em bar, etc. Hoje eles não têm mais essas companhias de bar, nem de fumo. Mudou tudo. Então, a mesma coisa do ponto de vista extrafísico. A pessoa, a hora que começa a mudar as companhias intrafísicas, ela começa a entender as companhias extrafísicas melhores. Então, ela vai dar mais valor para o amparador, ela vai entender mais o que é que o amparador deseja e espera dela. Entende? Então, uma pessoa, por exemplo, que já tem um bom ciclo de relações, ela tem mais predisposição para praticar a TENEPS. Isso é óbvio. Porque ninguém evolui sozinho. Todos nós evoluímos com consciências que são nossas companhias evolutivas. São os compassageiros evolutivos, como eu chamo. De modo que aí, no caso, o maior entendimento pessoal dos incentivos das consciências mais lúcidas. Você vai começar a ver, você vai perceber, você vai começar a adivinhar o que o amparador quer de você. Como seriam esses incentivos, assim? Incentiva energia, ideia, leva você a um determinado lugar que uma pessoa chega lá e abre para você uma ideia que estava fechado. Abriu para você uma luz, sendo que uma pessoa que nem estava esperando aquilo. Mas o amparador teve acesso a ela, deu a inspiração, ela falou para você. Entende? Por aí vai, um monte de condições que tem dessa. Outra coisa, melhora o incentivo da sua assistência. Você estava atendendo assistido em determinado nível, aí melhorou o nível dos assistidos que você está mexendo. Às vezes as doenças, as perturbações, as patologias são até maiores, mas a influência daquela renovação é muito maior, o maior número de consciências. Entendeu o que ele quer dizer? Então, tudo melhora, é por aí. Agora, essa autoidentificação, presta atenção, nesse caso aí, é uma autoidentificação de convivialidade humana, que fica depois uma paraconvivialidade com os amparadores. Está claro? Professor Valdo, pode falar. Na página 23, Crescendologia, sim. O crescendo modéstia, autocognição. Sim. Qual o melhor modo de vivenciar esse binômio? Olha aqui, a primeira coisa é o seguinte: sempre que você puder, se abstenha. Não apareça com nada. E só fale as coisas a seu respeito dentro daquilo que nós chamamos de verbação. A verbaciologia é uma ciência que foi criada por nós, que ela não existia. É você só falar as coisas depois que já praticou e já executou aquilo. Então, com isso, você ultrapassa a modéstia. Você vai falar tudo na base do concreto, tudo firmando o que existe. Então, o processo da verbação é importante. Você já viu falar essa expressão verbação? De modo que o problema é esse. Tem lógica? É por aí. Se faz sentido, vamos por aí. Tânia, faz favor, Tânia. Pois é, eu ia perguntar da fatologia aqui na penúltima linha. Sim. O ato de aceitar o novo nível da condição de mini-peça de
Maxi-Mecanismo. Eu acho que esses dois itens que o senhor explicou agora responderam o novo nível, né? Porque eu ia perguntar o que isso teria a ver com a autoidentidade, mas as duas perguntas anteriores... Uma coisa muito boa que eu acho, e seria bom eu repetir isso aqui mais uma vez, é o seguinte: todo mundo que está fazendo texto de livro aí, para fazer o seu primeiro livro, devia, em cada capítulo, parar para pensar e anotar o seguinte: o que é que esse capítulo fala dessa dimensão? Dessa dimensão. O que esse capítulo fala sobre essa dimensão? Isso é a primeira pergunta. E a segunda: o que esse capítulo fala sobre as outras dimensões? Com isso a pessoa vai ver a intrafisicalidade e a extrafisicalidade em cada capítulo. Como nós estamos trabalhando com a conscienciologia, alguma coisa vai ser suprida, que a pessoa esqueceu. Se ela fizer isso, a visão vai ser maior, ela vai suprir aquilo que ela deixou em branco. Eu estou falando uma coisa generalizando, não interessa qual o tema que a pessoa está escrevendo. Seria muito bom fazer essas duas perguntas em cada capítulo. Até mesmo para saber se a análise está sendo multidimensional ou somente intrafísica, né? Pois é, não, e não é só isso, e as consequências, e os frutos. O que é que tem? Outra coisa, a hora que a pessoa vê isso, se ela tem 20 capítulos, ela vai ver que tem 15 que está falando só da parte intrafísica. Ou se não, tem 16 que só falam na parte extrafísica. Isso às vezes é importante. Ela vai ver o teor do livro dela. Entendeu? Isso, como autoanálise, é uma das coisas mais sérias que nós temos. Outra ciência, por exemplo, se fosse um livro sobre física, isso não serve. Mas na conscienciologia, isso é super prioritário. Professor, você fez isso nos livros, livros escritos... Eu faço isso na maioria dos meus textos. Do senhor. A maioria dos meus textos. E a heteroanálise? O senhor fez os textos escritos na conscienciologia? A maioria, mas tem uns que a gente não pode fazer, porque você tem que deixar ele puro do jeito que está, faltando as coisas, de propósito. Tudo é um problema. De propósito? De propósito. Como exemplo? Não, e às vezes é para deixar o processo, para criar problema na cabeça da pessoa, para ela pensar. Tem coisa que a gente deve explicar até demais, e tem outras que você tem que explicar de menos. Isso tudo é didático. Aí tem que saber o que, quando, de que modo, quais os termos. Mas eu acho isso importante. Essa generalização a gente não pode fazer. Mas essa outra, de olhar cada capítulo assim, do jeito que eu estou falando, essa vocês podem fazer, que isso aí é lógico. E outra coisa, vai ser lucrativo para melhorar a qualificação do seu produto escrito, da sua GESCOM. Valdo. Hein? O equilíbrio é ver o que é que prepondera no objetivo da sua escrita. É a intrafisicalidade ou a extrafisicalidade? Entendi. Então, quando chegar lá no fim, você viu todos os capítulos. Aquele que ele preponderar, tem que preponderar nos capítulos, porque senão tem alguma coisa errada. Sim. Senão a pessoa viajou para o acostamento. Ela ficou com circumpensene. Ela não ficou dentro da diretriz básica da pista principal. Ela foi embora para o acostamento. Entendi. Valdo, letra Sim. A, aqui em cima. Na fatologia, de baixo para cima, a sexta linha. No final dela, o ato de acolher os novos encargos ou funções impostos pela própria vida ou exigências decorrentes das realizações. Você poderia explorar um pouco isso? Olha, o caso todo é o seguinte: você já viu que aqui na CCCI, raramente a pessoa vai passar um ano aí, se ela não for assoberbada por algum convite violento em torno dos trafores que ela tem. Se ela tem muitos trafores, então, ela não vai ter mãos a medir. Todo dia vai ter uma requisição externa. Então, veja, é necessário que a pessoa, então, leve em consideração o que ela pode fazer. O ato de acolher os novos encargos ou funções impostos pela própria vida, ou exigências decorrentes das realizações. Agora veja, muitas dessas funções, desses encargos, ninguém pediu nada. Foi a própria pessoa que seguiu a tendência, a vocação, a vontade dela.
Mas vai chegar um ponto que ela começa a dar resultado, todo mundo vai atrás dela. Aqui tem gente, se pudesse, eles iam partir em pedacinho, em 17 pedaços, cada um ia conhecer a mesma pessoa. Não é assim? Por isso que foi aquela vez que eu cheguei e nós fomos olhar. Tinha um amigo meu que estava com 11 funções diferentes. Assim, corta isso tudo, está demais. Senão você não atende ninguém. É o carioca que anda com um pé num barco e outro no outro. Depois ele afunda e o barco também junto. Tudo, os três afundam. Ficou lógico isso aí para você? Faz sentido? Agora aqui uma pergunta. Seria correto acrescentar na sinonimologia a autoconscientização multidimensional? Ou Rosa, está aí na sua mão. AM, não é isso? Autoconscientização multidimensional, AM. Pode falar. Na frase enfática, não sei se você já comentou, a conquista dos múltiplos trafais, magnus, e a substituição dos megatrafários antigos por trafores novos. A questão principal, o core dessa frase, é que seria que você identifica os trafores, auto-identifica os trafores, vai atrás dos trafais, conquista os trafais. A primeira coisa é o seguinte, a primeira coisa você tem que saber o que você tem e o que falta. Aí você vai atrás daquilo que falta. Que tem de positivo, por exemplo, pega os trafores primeiro. Né? O que você tem? Agora, às vezes, tem gente que não vai ver os trafários primeiro, porque às vezes tem mais trafário do que trafório. Aí depende dela. Uma vez eu estava discutindo com o senhor sobre isso, o senhor deu a dica como sendo, principalmente, pegar os trafórios, né? O trafório é que tem que mandar, mas o que eu estou falando, conforme a pessoa, ela vai encontrar mais trafário do que trafório. Você está entendendo? Aí ela tem que pensar bem, ponderar tudo isso. O que manda são os trafórios. Se você não tem trafório nenhum, você está sendo dominado pelos seus trafários. Então, é só maus hábitos, más condições, tendências patológicas, tudo ruim. Um bicho, um vegetal. Mas o que tira a pessoa do buraco... A maioria aqui já passou disso, não está assim mais. Mas, às vezes, ainda está carregadinho, né? Esse carregadinho tem que estudar, né? Mas o que tira ela do buraco é ir atrás desses trafores, né? Sem trafor, você não limpa nada. Por exemplo, se você não tem um trafor bom, de alto nível, sua vontade é frágil, sua intenção é péssima. Você não vai ter critério. Não vai definir nada com calma. Tem alguma coisa errada. Então, veja, seus atributos não devem estar funcionando bem. Sua concentração depende da hora. Você escuta um passarinho, você já muda. Alguém fala uma coisa, você já caiu fora. O outro cantarola uma música, você já desviou. Como é que fica? Por exemplo, uma pessoa que tem o trafar do devaneio. É uma dificuldade para ela se organizar em qualquer setor desse aí que nós estamos falando. Daria para dizer, então, pela frase enfática, na sequência mesmo da lógica multidimensional, que é vai nos trafores, identifica os trafais, isso ajuda, como o senhor comenta aqui, nos megatrafários. A coisa é o seguinte, a pessoa chega e vai olhar aqui. O que é que me faz mais mal? Ela anota. O que é que faz mais bem? Ela anota. Agora, depois ela começa a ciscar com detalhes e ver as nuances disso. Nesse que eu sou bom, o que é o melhor que eu tenho? É isso. O que está faltando? Falta isso. Nesse que eu sou péssimo, o que eu tenho que acabar? Falta isso. Aí você vai ver. Faz uma soma dos dois e tira uma equação. O que eu estou precisando mais é isso. Acabou. Por exemplo, a pessoa... ela chegou à conclusão que o negócio dela é devaneio. Então, o que falta para mim? Concentração mental. Então, falta tudo para essa pessoa. Se ela não tem concentração, não tem nenhuma virtude intelectual ou predicado mental grande. Ela não sabe se concentrar. E a concentração é na prática. É o caminho do Alzheimer da próxima. Entende? Da Alzheimer. Mal de Alzheimer. No caso da concentração, o principal é a prática. É você não, eu estou falando. Uma pessoa que tem devaneio demais, ela não tem concentração. Não adianta. E outra coisa, essa pessoa você vai ver logo que ela está desequilibrada, tem algum desequilíbrio. Aquilo vai aparecer. Não tem jeito de esconder. Um devaneio, quando ele é muito abrangente, ele é óbvio. A pessoa pensa alto. Às vezes você até vê, às vezes tem pessoas aqui que a gente vê, né? Ela está aí, dá assim.
Já viram? Aqui ela está com problema, ela não está prestando atenção em nada que você está falando, não. Ela está na China, está em Marte, está no Oceano Atlântico, tem alguma coisa. Agora, se aquilo é sempre, a perturbação já apareceu, já aflorou, já vem à superfície, todo mundo vê. Tem pessoa que às vezes eu vejo a primeira vez, por exemplo, às vezes na tertúlia. Essa pessoa depois, às vezes, passa aí 2, 3 dias, uma semana, às vezes ela vai lá falar comigo. A hora que chega, eu procuro localizar quem é que eu vi aqui. Pelo jeito que eu vi, eu já sei tudo que vai aparecer lá. Mas isso só pelo lado psicológico, convívio, etc. Tal. Aí eu coloco as minhas para-antenas. Está entendendo? Aqui eu sou antenado para isso, superficialmente. Lá eu ponho a para-antena maior, para ver como é que é. Agora, às vezes, a maioria encaixa. Raramente eu tenho um desvio assim, significante. Entende como é que é? Só para fechar aqui, então, o senhor tem lá no 700 a questão dos megatrafares compostos, né? É. Então, você pode, daí, observar esse trafar, pegar o trafor que está por trás e tentar trabalhar principalmente nesse trafor. Né? É isso aí. Esse é o caminho. Professor. O senhor poderia aprofundar aqui na página 23 a polinomiologia, que eu não consegui compreender? Polinômio, tudo assim, agora, aqui. O problema é o seguinte, se não deixar nada, vai daqui 5 minutos, fazer agora, nesse instante, sem escusa, sem desculpa, sem desvio, sem nenhuma reclamação. Enfrentar a coisa já. Agora veja, esse polinômio é terrível. Tudo, assim, agora, aqui. Você entendeu aí? Não procrastinar. Hein? Não procrastinar. Não procrastinar, mas veja, isso aí ainda é pequeno, né? Que é mais do que isso, né? O tudo, por exemplo, não diz respeito à cronêmica. Não é processo de tempo. É necessário que se faça exame. O tudo exige cálculo. Você está entendendo? Então veja, tudo. Tudo é tudologia. Assim quer dizer, a pessoa tem que ver, esse assim, tem equilíbrio ou tem desequilíbrio? Você está entendendo aqui a sutileza de tudo isso? Agora, aí entra o timing. É nesse instante. E outra coisa, não é lá fora não, é aqui, onde você está. Então veja, você está com o celular? Toma atitude agora. É aquilo que eu falo sobre as reunionites. Nas reunionites, devia distribuir um polinômio desse tamanho escrito para cada um. Aqui. Tudo tem que resolver aqui agora. Vai ver. Agora, fazem 8 horas de reunião, não resolveu nada. Isso aqui é reunionite. No caso do assim, isso seria uma autoconscienciometria naquele momento, pontual. Não, é a sua que você tem naquele momento. Aí você fala assim, não, isso aqui eu preciso estudar mais, não está bom, eu tenho que clarear isso. Anota lá. O que vai dar mais problema aí é o tudo e o assim. Vocês não acham? Tudo e assim. Porque no caso tudo entraria o paradigma consciencial, lógico, obviamente, mas relacionando fato e parafato. Agora, o assim é a pessoa. O que é que eu vou imprimir nas minhas execuções? O meu desempenho vai ser feito em qual nível? Qual a qualificação do meu esforço, do meu desempenho? A performance, entende? Posso fazer mais uma pergunta? Vai, manda. Na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, o senhor fala em o polo atrator. O polo atrator, sim. O que você quer? Não, eu queria que o senhor pudesse aprofundar. Seria bom a gente pegar, porque existe um verbete, né? Tá, seria bom você pegar o verbete sobre o atrator. Verbete não li. Não, pela pergunta a gente viu que você não viu o verbete. Seria bom ver, porque esse é maior. Você olha, anota tudo o verbete, depois você dá a pergunta. Você sabe, é bom a gente esclarecer de vez em quando aqui. Aqui, quem quiser perguntar, pode perguntar qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Não é só o dia, ou verbete do dia, ou qualquer coisa, não.
Você já viu que eu recebo qualquer coisa e topo qualquer coisa. Desde que a coisa seja, se a pessoa vir aqui e começar a grunhir, aí eu não entendo nada. Tem que expor. Grunhir eu ainda estou muito ruim para entender, ainda não sou bom ainda. Não é? Mas agora, se falou de uma maneira mais ou menos lógica que a gente entende, a gente responde. De modo que vamos nessa. Pode falar. Walter, primeiro assim, só para o Adélio, que a Consis tem uma dinâmica que chama Trafó, Trafá e Trafal. Trafal, o que você quer? Trafó, Trafá e Trafal. Não, só para ele saber. Não, que é bem disso. Não, mas está sabendo que é isso. Aí ela está te chateando. Tô. Ela está te chateando. Você está subestimando o professor Adélio Contra. Isso não é bem assim. É um convite. Agora, ó, você pode subestimar só uma coisa. Ele está com a camisa um pouco serôdia, tardia. Ou se você quiser, palio camisa ou retro camisa. Sabe por quê? Está escrito ali, tertuliário, eu participo deste projeto. Ele está falando aqui dentro, como é que é? Essa camisa, ela está um pouco deslocada. É ou não é? Agora, ela está correta. Agora eu vou te dar a defesa. Você fala assim, não, eu estou conservando porque ainda não foi feita a entrada para a entrada ali, ó, aquela que está lá, aquela entrada ainda não foi feita. Eu estou esperando fazer. Só aí que eu tiro a camisa. Estou te dando a dica. Não, aquela entrada, porque vão ter que reunir lá e fazer o galpão lá, fechar, né? Falta. Mas isso é por isso que ele está recolhendo. Deixa eu fazer a pergunta, então. Agora diretamente do Rio Grande do Sul. Entende? A coisa é séria. Eu queria saber, assim, com relação ao autoconhecimento e a autoidentificação. Eles são sinônimos ou qual que é superior, qual que é inferior? Isso aí é você que vai examinar. O que eu quero é que você entenda o que eu acho, o que é autoidentificação. É você identificar as suas necessidades do momento evolutivo. Se você identificou isso, acabou. Isso é que interessa, o resto é semântico. Eu acho que você sabe muito bem você. Com toda a política dela, né, Adélia? Agora, o que você acha? Faz uma análise dela, e já que ela analisou você, por favor. Pode fazer. Isso aí é uma fera. Então, são dois políticos no entreveiro, na Câmara. Mas... Paulo é boa de debate. Fora de série. Professor Valdo, Sim. Não há. Na fatologia, o senhor colocou aqui na 9ª linha, no final da 9ª linha, o fato de legiões de cidadãos e cidadãs ainda não estarem preparados para o sucesso. O que é esse preparo? É preparo de identificação de trafores ou preparo de imaturidade? Não, às vezes é porque colocou o carro adiante dos bois. Olha o caso, tem um caso clássico no Brasil da atualidade, todo mundo fala nisso, esse Ronaldinho Fenômeno. Ele era muito menino, então de uma hora para outra o cara virou um fenômeno, um negócio internacional, valendo milhões. Tudo deu para trás, casamento, festa, besteirada, namorada, farra, entende? Reuniões. Outra coisa, ficou gordo de uma hora para outra, quer dizer, ele é um motorista da bola, você está entendendo? Um craque. E agora com um barrigão, como é que fica? Então começaram a fazer caricatura dele, ele que era o fenômeno, foi tudo para... Agora, o que se passa? Ele não teve tempo, né? Ninguém estudou, faltou psicólogo para dar orientação para ele, ele não teve um preceptor para ajudá-lo. Ele é um clássico para a gente ver o que é. De modo que... Esse é um fato. Agora, o fato de legiões de cidadãos e cidadãs ainda não estar preparados para o sucesso. No caso, a conquista evolutiva maior. Ele, por exemplo, não estava preparado nem para conquistar um local destacado em futebol, que é uma coisa, tá entendendo? Superficial na vida. Como é que fica? É um processo cultural, todo mundo segue, de paixão, problema de bicho. Futebol é processo da consciência podófila, da podofilia, do pé. Então, a cabeça, em vez de funcionar, a consciência está aqui, ela vai para o pé. Futebol é o pé que manda. Entendeu? Entendi. Então, isso tudo a gente tem que ver. A pessoa não foi preparada para isso. Agora,
Até hoje ainda tem problema. Examina bem as fotos dele, como é que são. Ele está todo deformado, todo esquisito. Não é aquele menino quando tinha 17 anos, né? Tudo certo, tudo isso. Só falava dos dentes dele, que era separado. Hoje o negócio é muito mais sério. Agora, no caso só seguindo aí, da conquista evolutiva maior, tem a ver também com aquilo que você fala da euforia, que às vezes a gente não sabe usar bem, por exemplo? Pois é, não. Tem pessoa que às vezes faz uma força danada, de uma hora para outra ela consegue uma vitóriazinha, pronto. Aquela vitória ela vai comemorar 6 meses. Cadê a euforia dela? Ela joga tudo no buraco, esqueceu, desviou tudo. Ela acha que já alcançou e furou o céu. Está no paraíso. Eu fiquei com essa reflexão quando na página 24, que nós temos aqui na identificação, as 10 condições ao mesmo tempo em relação a si própria, aqui listadas na ordem alfabética. Dessas 10 condições, o meu receio de a pessoa não manter a lucidez e entrar mais ou menos numa reflexão dessa. O sucesso, entre aspas, subir a cabeça. Mas isso aqui, para ela obter, a prática tem que chancelar, ratificar. Isso aí tem que ser provado pelos fatos. Isso aqui é muito difícil. Entendi. Entendeu? Não adianta. Só na base de imaginação, não adianta. Tem que ter muita recina, não dá. Tem um delas aqui, porque é terrível. 5, sábio. Ser polímata. Ou o Homo sapiens polimáticos. Ciente da inteligência evolutiva teática. Isso é terrível. Por sinal, eu estou vendo que aqui está faltando um H, viu? Polimático é com TH. Esse aqui eu acho que lá eu coloquei. Polimáticos. Polimático aí, latim tem um TH. É igual polímata, ou polimata, no caso. Tem um TH. Mas você entendeu isso aí, mais ou menos, aí a situação? Professor, aqui vê. Pode falar. Na fatologia, na 7ª linha, sim. Eu queria entender mais sobre a abertura do autocrescimento. Deixa eu ver onde é que está isso. Patologia, sim. 7ª linha. É na última linha? 7ª. Na 7ª linha. A responsabilidade pela aplicação dos autotrafais, a vivência mais inteligente, o que é? Isso aqui é o fato. A abertura do autocrescimento. 2, 3, 4. A abertura do autocrescimento. O que você quer? Que aprofundasse isso aí. A abertura do autocrescimento é o seguinte: a hora que você consegue alguma coisa que mudou, a hora que você saiu de Buenos Aires e veio para cá, aí você começou a se entrosar. Teve um dia que alguma coisa aconteceu que renovou a sua vida, que você entrou num novo ciclo. É isso aí que a gente quer chamar a atenção. Relacionado com hoje você já tem outras coisas que você já acumulou, experiência. Está entendendo? Ou seja, relacionado com o abertismo consciencial. Tá. E a autoconsciência da pessoa, a sua autoconsciencialidade aumentou. Entende? Aí você está vendo o seu autocrescimento. Por sinal, eu estou achando que houve um autocrescimento com você na aparência. Está faltando óculos? Quem quer? É isso? Estão quebrados, por isso não enxergo. Tá certo? O problema é esse. Tudo é autocrescimento. Né? Você quer falar alguma coisa? Professor, ainda na fatologia aí, na página 22, 7ª linha de baixo para cima. Sim. A aceitação pessoal das evidências de neorresponsabilidades. Encontrou? Sim. A aceitação pessoal das evidências de neorresponsabilidade. O que tem? Por que você quis colocar aí as evidências? É porque a pessoa, ela vê que tem responsabilidade, mas ela ainda não apalpou aquilo. Agora, a hora que a responsabilidade vem e ofende a pele dela, mexe nela, faz pressão, a situação muda. Então, a aceitação pessoal das evidências de neorresponsabilidade. Por exemplo, tem gente que às vezes recebe aqui uma função, mas ela não viu o alcance daquilo que ela vai ter que enfrentar. Ela vai ver isso pouco a pouco, é na vivência, é trabalhando, vamos dizer,
acertando a manga, né? Então, a rigor, a primeira aceitação é da evidência, então, nesse sentido mesmo. A evidência, assim, de sentir na pele a pressão da realidade. Professor, aqui na B. Sim. Eu queria voltar na questão da escrita do livro, naquele ponto que o senhor colocou de que algumas coisas têm que ser bem explicadas e outras menos, até para criar problema. Tem alguma técnica, o senhor poderia aprofundar esse aspecto, como é que a gente descobre quando tem que explicar às vezes, bem? por exemplo, escuta, uma pessoa está fazendo um livro, esse livro tem uma parte de descrição. Aquela descrição, então, ele só coloca alguma coisa que seja bem evidente, que não pode faltar naquele quadro. Mas ele não entra em mais detalhes da narratologia, você entende? Da parte descritiva, de outras coisas mais. Porque senão, ele vai fazer igual o Emílio Zola, aquele negócio todo que foi escrever, o ventre, quer dizer, o ventre, o abdômen de Paris, onde tinha tudo que era comida. Aí você chega lá, tem dezenas de páginas só falando sobre comida. O romance mesmo foi para o espaço. Ele foi o inventário das comidas de Paris. Entendi. Naquele trecho, está tudo errado. Então veja, ali ele errou. Tinha que ser uma coisa menor. Você está entendendo? Agora, há casos que às vezes tem que fazer muito. Você pega, por exemplo, Gustave Flaubert. Ele escreveu um negócio muito sério, um romance dele. Agora, o que se passa? Salammbô, que é o nome. A hora que ele está descrevendo o processo da briga e da revolução, a guerra que havia com aquele povo todo, de vida Tanit, que é a deusa da situação que está lá, ele descreve aquilo com detalhes impressionantes. Você está entendendo? Mas não está excessivo. Ele soube calcular, ele soube dosar. Agora, por exemplo, os italianos, às vezes eles erram. Tem cara romântico italiano que você vai ler uma coisa só. Você vê 200 páginas dele, ele está falando sempre as mesmas coisas, cheinho de adjetivo. Então, por exemplo, às vezes você vai ficar em dúvida. Quem é que é mais excessivo? São os espanhóis ou são os italianos? Às vezes é difícil você ver. Agora, a gente... No entanto, às vezes tem frases lindíssimas, formações entenda, de forma, processo, em matéria de filologia, de literatura, o máximo. Mas veja, não há paciência que aguente ler aquilo sem se aborrecer. Agora a gente vê nos próprios verbetes que o senhor coloca muitas vezes assim frases mais curtas justamente para as pessoas questionarem. Sim, de vez em quando também. Eu exponho só frase longa, às vezes tem os tópicos longos, são mais raros. Tá. Mas é de propósito, porque às vezes não tem jeito de fugir. Se eu separar demais certas argumentações, em vez de ajudar a pessoa a entender, eu estou dificultando. Isso, mas às vezes é necessário deixar o Mas maior. assim, eu sei que isso deve ser difícil até de expor, explicar didaticamente, mas como é que o senhor chega nessa conclusão, por exemplo, nesse verbete autoidentificação? Por que teria que expor muito? Esse aqui não tem nada demais, porque ele está seguindo a orientação das outras coisas, não tem nada demais. Tudo aqui é sintético, né? Aproveitando aí... A única coisa que não tem síntese aqui é o processo da masculinologia e da feminologia, que tudo é repetido. São aqueles que eu uso muito. Mas no caso aqui precisa. Entendi. Na masculinologia e femininologia e na elencologia, seria bom você sempre ver o seguinte. Eles podem ser parcos, pequenininhos, quando não tem, que o negócio é patológico. E pode ser ricos, grandões, quando eles são positivos. Entendi. E às vezes, eles são apenas uma expressão para cada um. Que é só para dar aquilo que é a síntese, porque aí não interessa. Agora, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa sobre escrita de livro. Eu percebo assim que tem alguns capítulos que vem muito mais sincronicidades, né? Cai um livro lá, ligo a televisão, tem um assunto relativo. Sim, mas isso não, isso é por causa do processo do timing, timeline. Às vezes você está mexendo no assunto, está na onda, né? Por exemplo, qualquer coisa que você falar em crise econômica agora, é uma sincronicidade, vem a cigarra e começa lá... Você fala assim, a crise econômica, ela está cantando menos. Mas quando é alguma coisa, por exemplo, até que você não ligou e você
acabou entendendo que existe uma conexão. Aí é sincronicidade. Isso aí é interatividade. Isso aí é ser bom você olhar. Isso agora, quer dizer que aquele capítulo... É fenômeno complexíssimo. Mas isso esse é o caso que eu estava falando lá das telas lá de casa. Quem é que vai entender uma coisa daquela? Então é uma sincronicidade que transcende tudo, qualquer imaginação. Não adianta que você não tinha ideia para aquilo, nunca pensou naquilo. Porque, professor Valdo, mas eu queria entender assim, quando isso ocorre na questão do livro, isso significa que tem que prestar mais atenção, porque ali vai ter mais assistência, ou está ocorrendo algo nesse nível, é isso? É isso aí. Agora, você que vive procurando coisa nova para escrever, para criar formato, fazer isso, fazer aquilo, anota toda coisa nova que acontece com você. Não é coisa nova da ideia. Entendi. Coisa nova para você, para o seu acervo intelectual. O que aconteceu de novo? Por sinal, eu estou vendo que você tem crescido, você está virando gente pouco a pouco aqui, em Foz. Eu vi pela prova dele, ele tirou uma boa nota na prova. Eu vi lá. Está melhorando. Professor, eu acho que tem uma dupla aí que eu investi esse ano que vale a pena em relação às pessoas, que é a conscienciometria, então estou no recém há 7 meses, e a consciencioterapia. Eu usei esses dois juntos. Mas eu sou favorável que todo mundo entre nessa. E todo mundo seja consincopado. Você já foi? Sim. Esse é o caminho. Uma pessoa, o recém, por exemplo, é uma coisa que ajudou muito. Uma pessoa que queira realmente melhorar, ela se submete a estudar, só tem a ganhar. Agora, uma das maiores dificuldades para os elementos da humanidade é reconhecer que a heterocrítica é uma das coisas mais valiosas que existe. Todo mundo ainda acha que é um desaforo a heterocrítica. É verdade. No entanto, é uma das coisas mais valiosas. Não tem preço, é inavaliável. É uma heterocrítica. Por quê? Que você receba 10 heterocríticas. Se 5 delas são boas, já está ótimo. Entendeu? Isso é que a gente tem que reconhecer. Isso falta. Muita gente aí. Falta. Sim. Aqui seguindo ali o que o Luciano estava falando, aqui no Autodescartes você listou 10 assedialidade, autocorrupções, autoimagem, automimeses, e no item 5 você citou autoproexes. Foge um pouco da característica dos outros 10. Porque você inverteu, você colocou autoproex chamando a atenção para autoproex e não para o que descarta. Foi de propósito? Mas lá no fim, você leu bem? Eu li, no fim. Sem fantasias espúrias. Por que você não botou fantasias espúrias na frente? Foi de propósito? Para chamar a atenção. Tá vendo? Esse tipo de coisa que eu estava falando que eu ia chamar a atenção na hora. Ele sabe das pegadinhas do Valdo. Ele não falou nada. É isso que ele estava entrando ali. Nada, né? Isso eles chamam, Djalma, o nome que eles usam são as pegadinhas do Valdo. Sim, não, eu entendi, eu só estava trazendo na hora que ele falou assim, nesse aqui não tem nada, eu falei, não tem sim. Cuidado! Mas Valdo, toda vez que você chegar na conclusão, leia o resto. Valdo. Mas como é que você utiliza essa técnica? Como é que você sabe? Agora eu vou botar uma pegadinha, porque tem... Não, eu não penso. Isso aí é teu estilo, Eu vou fazendo, a coisa vem espontaneamente por causa do processo de ter a visão de conjunto. Meu negócio todo é visão de conjunto. Professor. Você tem que lembrar, por exemplo, nesse verbete aqui, a coisa mais séria que tem é essa argumentologia dessas duas enumerações verticais. Professor. São mais sérias. Sim. Setor A. Aonde? Boa tarde. Tarde. A página 24, no fim da página, o número 7. É o item 07? Sensitivo pangráfico. Isso. O praticante da pangrafia interassistencial ou homo sapiens pangráficos. Isso. Ele pode ser o praticante da TENEPS? Pode. Pode. A pangrafia, ela pode acessar uma pessoa, dependendo da relação que ela tenha com o amparador, em qualquer circunstância, em qualquer polo pensênico. Entende? Pangrafia é um fenômeno. Essa manifestação pode ocorrer independente de qualquer outra coisa. Agora, o que se passa? Pode, às vezes, acontecer um extrapolacionismo. A pessoa não está acostumada com aquilo. No entanto, aquilo ocorre como uma extrapolação.
pela primeira vez com ela. E a pangrafia é muito comum em extrapolação, para quem está desenvolvendo. Entende? Pode que ser normal, pode ocorrer sim. Agora, ó, nunca a pessoa ficar muito entusiasmada com um fato que aconteceu. Deixa haver uma acumulação de fatos. Nada disso vem sozinho. Todos os processos de extrapolação, ou esse fenômeno parapsíquico, eles se ampliam. Eles não vêm só um. Vem uma acumulação, pouco a pouco. Espere que venha outro. Obrigada. Aqui uma pergunta. O professor já disse que quando se concentra muito em seu trabalho de escrita, pode ocorrer fenômenos ectoplasmáticos. Existiria a possibilidade desses fenômenos ocorrerem espontaneamente durante a leitura? Sim, isso já aconteceu aí, quantas vezes nós já sabemos disso. Contribuindo no assunto levantado pelo Adélio, analisando minha personalidade, pude perceber que meus trafares são variações dos trafores. Variações essas mal administradas pela consciência, talvez por falta de experiência. Poderia comentar essa possibilidade? Sim. O problema é o seguinte, tem muita gente que acha que, embora ela esteja cometendo muito erro, ela está cometendo ações corretas. Por quê? Falta maturidade. Mas com o passar do tempo, isso tudo melhora. De modo que o caso é a gente examinar e ver o que a gente faz. Agora, quem está falando isso é o Weisner. Esse que pergunta muito, você conhece ele, tá? Como ele está falando aí, seu nome é bom que eu falo para você. No B. Sim. Então, eu queria que o senhor comentasse na página 23, o antagonismologia, o antagonismo, competência, prepotência, com relação ao verbete de ontem, que o senhor falou, da Sim. questão da competição intelectual que existia no passado. Pois é, eu só digo para você, os helenistas, uma boa parte deles, tinha uma certa competência, mas eram prepotentes ainda. Eu falei isso ontem, devido o quê? Devido ao processo belicista. Ainda havia muita guerra, o processo de poder era muito explícito, entende? Hoje, por exemplo, o poder está ainda mais exacerbado, mas ele já é mais combatido. O povo já está entendendo o que é o poder, vamos dizer, nocivo, pernicioso, prepotente, etc. Tal. Então, esse ano eu fiz um autodiagnóstico, né, que eu ainda tinha um ranço ainda relacionado à questão da competição intelectual. E aí eu pensei, não, eu vou me posicionar para... Eu não quero mais competir com ninguém, eu não quero competir. Pois é, a primeira coisa tem que acabar com isso. E isso seria a melhor coisa, você falar para você mesmo, se posicionar. É o jeito. Agora, o que acontece mais nisso é quem já praticou muito esporte, quem teve muita competição desde criança. Isso aí é um problema. São aquelas pessoas que não sabem perder, quer sempre ganhar. Agora, tudo na base de competição. Agora, existe uma competição que ela é imortal, ela é eterna. É a competição da pessoa consigo mesmo. Essa aí não tem gente boa. Você tem sempre que estar competindo com você. A hora, por exemplo, que você está com uma dor de barriga, que a consciência não está funcionando, não. A minha consciência, a minha cabeça vai funcionar contra a dor de barriga. Aí você vai com o seu papel para o vaso e vai escrevendo. Isso tudo é superando as insuficiências. Agora, isso seria também uma espécie de vício que a pessoa tem? Tudo é vício, isso tudo é mau hábito. Agora, esse vício aí é psicomotriz. Ele existe devido ao processo da cerebelo, né? Entendi. Isso é um fato. Professor, sim. Aqui no B, aqui. Aí é A, por incrível que pareça. Quando o senhor diz aqui nas condições, determinadas condições evolutivas de alto nível estruturadoras, o senhor podia exemplificar através de uma trajetória da monja, por exemplo? Onde é que você está lendo isso aí para eu ler? Na definologia. Hein? Definologia. Segunda linha. Sim. Determinadas condições evolutivas de alto nível... De alto nível estruturador do sonho do horário de consumo da maioria dos componentes. Sim. O problema é o seguinte. Para qualquer coisa que a pessoa vai fazer, ela tem que ter alguma predisposição. Essa predisposição é que são os trafores, trafares e trafaus. Ou falta, ou a pessoa tem errado, ou ela já começou a ter. Entende? Então, para a pessoa alcançar
um nível evolutivo melhor e souber saber administrar isso, ela tem que ter uma estrutura para isso. Ela tem que identificar essa condição dela. Entende? Não tem outro jeito. Agora, para isso, autoconscienciometria, o processo da autoconsciencioterapia, enfim, é a pessoa ver qual é o código do exemplarismo pessoal dela. Mas teria algum exemplo prático, assim, de uma... Não, aí tem que ver o que a pessoa tem, o que é. A pessoa tem o quê? Vamos ver qual é o próximo passo que ela vai dar. Você deu o exemplo do devaneio, Valdo. Pois é, não, tem um monte de exemplo, mas isso não interessa. Tem que ver aquele caso específico para examinar e ver como é que funciona. É que, na verdade, eu queria saber mais sobre a monja. O que tem? Eu queria saber mais sobre a trajetória dela. Sim, o que eu sei é pouco, né? Eu não sei muita coisa. Só sei que ela é uma estrela, né? Só isso. Uma estrela? É estrela. Estrela, geralmente, o astrônomo vê a distância, mas não conhece nada, não está sabendo nada. Eu sou isso, eu vejo a monja como uma estrela. Sou um astrônomo, entendeu? Agora, o que eu vejo, ela tem um aspecto que é diferente. Ela se dedica mais ao processo de assistência, alto nível. Assistência sutil. Esse povo todo que eu vi mexendo, ela sabe mexer com isso de uma maneira sutil. Agora, deve ter muitas outras coisas que a gente ignora como é que é. Porque todo serenão, ele é assistente. Agora, no caso dela, chama atenção. Entendeu aquilo? Valdo, aqui no B também. Bem dentro disso aí que você está falando. Todos vão trabalhar com assistência, mas o que caracteriza bem, qual que é o diferencial da assistência, no caso dela, que destaca pela assistência? Por exemplo, há uns problemas, presta atenção. Vamos ver, eu vou comparar alguma coisa, é muito chato fazer isso, mas é o jeito, para ficar claro. A monja, por exemplo, ela, como eu vi mais assuntos de assistência com ela, eu tenho um universo maior para fazer uma análise. Então, por exemplo, ela fazendo assistência, ela olha desde o vegetal, o animal zoológico, a criança, a pessoa de idade. Ela vê tudo. E às vezes, a hora que ela chega, ela vê aquilo que naquele momento está precisando mais. Ela sabe atender isso de uma maneira equânime. Entende? Já tem outros que eu vejo que é um processo mais de política, com a coisa mais séria. O australino é um deles. Ele já entra com a ideia de assistência, mas de uma maneira, vamos dizer, administrativa, violenta. Olha o que ele chegou com esse negócio desse curso. Olha como é que é em cima do lance. Ele não vem ver se eu estou resfriado, ou se estou tossindo, ele não vem ver nada disso. Você está entendendo o que é? Ele veio para dar aquela ideia aonde dói e a repercussão que aquilo deu. Olha o curso como é que está sendo feito. Já está tudo pronto, né? Já tem um monte de gente que quer participar, não é isso? A Nara me falou. Pois é, isso aí é impressionante. Compara uma coisa com outra. Tudo é assistência. Agora, por exemplo, ele tem certas coisas, ele foi aonde dói e sumiu. Agora ficou um deles lá e ele vem e fala sobre os quadros da em casa. Não foi o Alçalino que falou, foi o outro que trabalha com ele. Que aquilo é uma coisa secundária, mas veja, é secundário em termos. Para a gente não é. A transcendência do processo, da interatividade daquilo é impressionante. Mas, então, a mensagem que está íncita ali dentro. A minha dificuldade de entender é, nesse caso, os dois são assistentes. O que caracteriza quando você diz, a linha da monja é mais assistência, a monja é mais assistência mesmo? Seria o que? Ela se preocupa com a saúde, assistência na área da saúde, o que é exatamente? Caiu alguma coisa lá. São os efeitos. A água aí ficou as cataratas. Processo de restaurante. Mas você está entendendo?
O problema é o detalhe. Ela pegou detalhes superficiais. Tá certo? Agora, ele foi aquilo que interessa dentro da situação. Agora, a monja, quando precisa, ela vai também naquilo que é o necessário daquele momento. Mas aonde ela passa, ela vai varrendo tudo. Aquele caso que eu falei das armas, sim, problema de atender criança, que a criança estava lá e parecia que já ia morrer. Ela chega, joga energia, a criança revive, dá um monte de coisa. E outra coisa, às vezes, eu fui com ela à China, algumas vezes. Aonde a gente passava, era o inverno, virava a primavera. Mudava tudo, o olho pensando é outro. Então, veja, eles são capazes de fazer isso. Mas eu não vejo, por exemplo, o australiano preocupado com isso. A preocupação dele é outra. Há um processo político, há um problema administrativo, alguma coisa muito ampla. Ele mexe, está segurando ali. Agora, veja, na Argentina, possivelmente, é o que precisa mais, porque o povo é muito politizado. Mas, Valdo, em relação a essa prova que ele propôs e o mater pensene dele ser mais político, qual é a relação que tem entre uma coisa e outra? Administração. Melhor. Ele mexeu num processo administrativo que mexe a vida de nós todos. O modo da gente fazer as coisas, o que a gente interessa, processo de investigação, as técnicas de pesquisa, tudo está ali. Ele deu uma síntese de tudo isso. Mostra que ele está enxergando o negócio com visão atrás do morro. Visão curva. Olha, eu posso estar extremamente ignorante em relação a isso, mas eu queria entender ainda melhor. Uma prova em que Escuta a pessoa... só. A hora que se coloca um objeto em cima de uma cadeira, que ninguém sabe o que é que vai encontrar. Fala assim, ó, você vai entrando, a próxima cadeira é a sua. A pessoa vai deparar com um objeto que ela não está preparada para aquilo. Às vezes é a primeira vez que ela vai ver. Como é que fica? Ela vai ter que expor tudo sobre aquilo naquele momento. Você quer maior prova de abordagem técnica do que isso? Não, isso sem dúvida. Então, isso aí eu não tenho nem dúvida. Isso aí é que é a administração da pesquisologia da pessoa, a autopesquisologia dela, total. Agora está ficando Você mais quer claro. mais assistência para o mental soma do que isso? Valdo? O negócio é terrível. Aqui no ar. Sim. Voltando no autoproexis, que você falou agora há pouco. Quando diz como prioridade sem fantasias espúrias, o que pode me dar um exemplo disso que você quer dizer com isso aí? Há pessoas que têm uma programação existencial que ela elabora na cabeça, que é totalmente seus dois pés em cima da rocha. Ela está navegando numa maionese que nem na Itália já não usa mais. Você está entendendo? Já mudou. Então, é pseudo-proex. Então, isso aí é seríssimo. Tem lógica? A realidade é essa. Existe isso, viu? As coisas existem. As coisas tem. Sovaldo, aqui. B de bola. B de bola. Esse processo da autopesquisa que o senhor falou da prova tem a ver com o processo da autopolítica? É por aí que a gente entende o viés dele? O australiano é isso. Sim, mas, por exemplo, na hora que a gente está fazendo a prova, a gente vai analisar... mas não é isso. Aqui, ó. Vamos agora pensar o que é que o australiano pensou na hora que falou isso. Então, vamos pensar. Eu não tive muita, assim, surpresa, porque alguma coisa nesse sentido eu já tinha pensado há muitos anos, está nos guardados, meus registros. Mas, por exemplo, eu não tive ideia de fazer isso agora. Aquilo foi tudo feito assim na hora lá, que ele falou. E eu relacionei tudo que teve a partir daquilo. E por isso que eu dei para a Nara. Eu falei assim, não, está aqui, Nara. Agora, o caso é esse. Na hora que ele pensou uma coisa dessa, ele deve ter pensado o seguinte: a coisa mais séria de todo mundo aqui é pesquisa. Essa pesquisa é a pesquisa evolutiva. É a pesquisa de si mesma. Então, a primeira coisa que tem que ser é a autopesquisa. Não é isso que eu vivo falando? Quantos verbetes eu não estou falando de autopesquisa, tudo quanto é jeito. Agora, na hora que a pessoa vai fazer uma abordagem, alguma coisa por si mesma, sem a ajuda de ninguém, sem a universidade, sem o que ela leu, sem a biblioteca dela, sem o computador, sem a dupla evolutiva, sem ninguém, é ela consigo mesma, mais nada. Ela vai fazer uma autopesquisa
da realidade nua e crua dela, da abordagem a uma pesquisa. Com aquilo, ela vai ter uma visão de conjunto de todo o fôlego pesquisístico que ela tem naquele momento evolutivo. Agora veja, ele viu a cosvisão disso tudo. Ele falou assim, não, vamos dar um negócio que é o seguinte, pílula de vida do Dr. Ross. Pequenina, mas resolve. Isso aí é perfeito. Quando eu mostrei para a Nara, eu falei, bolas, mas é isso mesmo. Agora, todos nós ficamos depois, né? Porque que é que não foi feito isso antes? Mas tudo tem sua razão. Agora nós já temos ambiente para isso. Se eu tivesse aparecido com essa ideia lá no Instituto, a turma não estava. Há cerca de uma dezena de anos aí, lá, uma década, o povo ainda não estava preparado para isso não. Todo mundo ia boiar, nem ia aparecer lá. Agora aqui não, o povo já sabe. Esse processo, desse desafio, já se encara, já há uma confrontação. No caso aí, uma autoconfrontação. É a pessoa consigo mesma. Então eu considero isso aí um must. É algo mais, é muito sério. Agora, gente, vocês vão ver, né? Vai ser feito o curso, nós vamos ver o resultado disso, o que é que vai dar. Vocês vão ver uma coisa. Vai ser muito interessante isso aí. Professor? Sim. Letra A. Em relação à prova do australiano, teria a ver com ampliação, vamos dizer, da capacidade de uso neuronal do cérebro, porque em média é 15% que nós usamos do cérebro. Com esse tipo de exercício, várias vezes, não ampliaria isso? Não, tudo que a gente está fazendo aqui é para ampliar as abordagens intelectuais da pessoa, né? Tudo isso nós fazemos atualmente. Esses debates, os processos que tem, os cursos que nós estamos dando, tudo é ampliação. Outra coisa, a própria TENEPS, cada ano que eu falo a respeito disso, eu acrescento alguma coisa nova. Outra coisa, quantos verbetes novos nós não trouxemos esse ano que está encerrando agora? Foi o ano que eu trouxe mais coisa nova para falar aqui. Se a gente for olhar, isso é impressionante. E eu tenho isso tudo aí guardado, nós temos registro. Só de perguntas aqui, tem uma altura desse tamanho aqui de pergunta até agora. Está tudo guardado. Eu guardo todo dia. Para ver o que é. E ó, tudo tem a data. Tudo. Está lá, ó. Segunda-feira, 22 de 12 de 08. Tem o número e depois tem a assinatura de quem mandou. O nome, pelo menos. Então, isso tudo ajuda, né? Eu não sei se você ficou claro. Porque a minha dúvida é porque é físico, né? Seria físico. Um estímulo físico. E depois. Mas o que é que nós temos aqui que não seja estímulo físico? Tudo é. É essa a dimensão. Tem que ser. Agora, o problema é esse. O estímulo físico para fazer ampliação da consciencialidade. Esse é um ponto sério. Agora, aqui, outra pergunta. Em alguns casos, fazer o exercício de perder de propósito uma discussão pode ser exemplo de exercício para a pessoa competitiva? Sim, começa assim. Desista, entregue, saia derrotado, faça a retirada da laguna, deixe para lá, abre mão. Tem certas pessoas que às vezes o ideal que você faz é isso mesmo, deixa. Que a pessoa ainda não está numa fase de renovação, ela tem que quebrar a cara ainda muito para aprender. Então não vai ser você que vai entrar em vias de fato com ela. O negócio é abrir mão. Deixa. Nada de competição. E outra coisa, o problema nosso é a gente informar. Não é ganhar a ideia. Outra coisa também, muito séria para a gente pensar, é o que acontece com isso, com essa nova posição da pessoa. Com o passar do tempo, ela vai dar mais valor para as verdades relativas de ponta do que para mostrar o conhecimento dela. Então ela vai começar a ter mais conhecimento que ela não expôs ainda. Então ela vai acumular neo-verpons, neocognição. Isso é a melhor coisa que tem. Que a maioria quer o seguinte, aprender uma coisa, na mesma hora que a pessoa quer mostrar aquilo, quer exaltar,
quer ampliar, quer dar um jeito na situação. Às vezes o negócio é ir acumulando. Que assim a pessoa também ratifica o que está mais ou menos, acerta mais as coisas. Isso também às vezes é importante. Agora, por exemplo, essa reação de não querer ganhar as competições intelectuais e os tiroteios verbais, eu arranjei isso muito menino. Mas, às vezes, os próprios amparadores falam assim, de vez em quando você tem que voltar a fazer isso. Tinha certa hora que eu tive que fazer isso. Então, a mesma coisa. Eu também sempre fui contra o processo da maiêutica, da heurística. Mas eles falaram assim, vai ter uma hora que você vai precisar. Agora, por incrível que pareça, onde é que foi que eu já precisei disso? Devido eu viajar demais, tinha certas horas que eu estou mostrando um ponto de vista muito sério, a pessoa vinha com um negócio inútil, eu tinha que descascar e acabar com ela. Foi assim que eu fiz lá o negócio do deputado lá em Belo Horizonte, o negócio de uma televisão lá no Recife, que eu tive que falar umas verdades para o povo, o problema de um debate no Rio, sobre o processo lá de Jesus Cristo, etc., Santa Maria e não sei o quê. Então, são coisas que a gente tinha que chegar e falar a verdade. Então, aí já é outra coisa, porque aí já não está a sua pessoa. É um conjunto de fatores que estão em jogo. Aí muda. Mas agora, no normal, quando é só a pessoa da gente, isso aí, ó, eu já descartei essa coisa há muito tempo. Agora, é duro, porque uma boa parte, mesmo lá quando eu estava nos processos da academia, na universidade, eu via aqueles ensaios, a palestra, a conferência, a aula de sapiência da pessoa, via erros desse tamanho. Mas como eu estava lá, não podia nem falar, né? Então a gente ficava quietinho. Erro de data, erro de nome, erro de consideração e de abordagem da teoria, que não é bem aquilo, erro do autor da situação, que não é bem aquele. Eu, como por exemplo, sempre anotei muitas coisas, começava a ver os erros de tudo quanto era. E ó, agora, às vezes, se a pessoa era, por exemplo, professor, e já há muito tempo estava lá, se tornava amigo da gente, a gente abriu o jogo, em particular. Você está entendendo? Outra hora, igual o que aconteceu uma vez que o juiz veio e começou a fazer chacota a meu respeito, mas só nós dois. Aí eu descasquei tudo que eu sabia dele. Ele virou meu amigo depois disso. Começou a me respeitar. Ele falou assim, pois é, eu nunca dei valor para ninguém da sua idade. Você é a primeira pessoa que eu dou. Eu falei assim, isso, eu tenho isso como um galardão vindo do senhor. Agora, esse homem era terrível, porque ele foi um juiz, e naquela ocasião, às vezes tinha certas requisições que eram feitas com estampilha. A estampilha tinha a data, ela tinha um valor, e tinha a data que você tinha que preencher o selo da estampilha para fazer uma requisição. Você sabe disso? Chegou a ver essas coisas? Havia isso tudo no Brasil. Agora, o que se passa? Ele, uma vez, fez uma requisição, entrou no tribunal, com as coisas todas do jeito que precisava, tal, inclusive tudo, e com selo de correio. Aí eu falei assim, não, eu sei que o senhor fez uma coisa dessa aqui, ó. Como é que o senhor explica uma coisa dessa? Isso é que é paranoia. Como é que fica isso? Então, veja bem, fazer um negócio em cima de selo de correio, ele trocou as estampilhas pelo selo de correio. Vocês estão entendendo, né? Agora, eu sabia da história, porque e só nós dois, eu só falei isso, né, eu com ele. Mas ele se tornou meu amigo depois disso. Amigão. É a vida, né? Agora, então, o problema todo é a gente andar corretamente e procurar acertar em tudo que nós fazemos. Agora, para isso, a pessoa tem que começar a acertar na pensenização. Aquilo que ela penseniza. B. Sim. Aqui, professor. Justamente o item é na página 25, autodescartes, número 2, autocorrupções. O senhor está comentando, precisa acertar tudo na autopensinização. E aqui as autocorrupções, ela está o item da anulação das emoções animalizadas do subcérebro abdominal e do porão. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais dessa relação das autocorrupções com essas emoções
E eu tinha entendido também que tinha uma questão do PEN, dos pensamentos aí. E parece que o peso forte dessas autocorrupções está ligado às emoções. Queria entender se é isso mesmo. A autocorrupção é sempre emoção. Uma pessoa é autocorrupta porque ela quer manter o orgulho e a vaidade dela, o egoísmo dela. Por isso que ela é autocorrupta. Ninguém é autocorrupto porque é inteligente. É porque é burro. Porque é um animal. Porque ainda tem emoções de bicho humano. Quais são essas emoções? Orgulho exacerbado, vaidade exacerbada, egoísmo muito fechado. Isso é que é autocorrupção. Uma outra coisa, o povo gosta muito de falar corrupção ativa e passiva. Eu não. Eu falo autocorrupção e heterocorrupção, que é muito pior. Então, o problema da autocorrupção, que é o que a gente está falando aqui, ó, autocorrupções, a anulação das emoções animalizadas, do subcérebro abdominal e do porão consciencial. Autocorrupção é só isso. Escuta, uma pessoa, ela é autocorrupta consciente. Aquele que não é consciente, que ele nem pensa em nada. Ele é um vegetal. Isso é outra coisa. A maioria é consciente, sabe que está errado, mas vai ficar assim. E ele arranja tudo quanto é desculpa. Fulano é pior do que eu. A fulano é pior do que eu. Aqui em casa, o fulano é pior do que eu. Então por que é que eu vou melhorar? Então esses já estão no buraco, eles já estão na baratosfera e não saíram. Então, essa autocorrupção tem que ser lembrada, que o problema, antes de mais nada, é animalizado, é animal, é subhumano, está aí. É aquilo que eu chamo da consciência proto-reptiliana. Ainda tem muito daquilo. É o jacaré abrindo a boca. Outra coisa, é o Rottweiler. O Rottweiler que pega e acabou. Ou sai um pedaço ou ele não abre a boca. Os dentes estão ali, ó. É o Rottweiler. Agora veja, tudo é autocorrupção. Por exemplo, a hora que desencadeia certos fenômenos desse, a maioria não consegue voltar atrás. Se tem companhia, ainda é pior ainda. Uma das maiores demonstrações que tem isso, você mesmo andou estudando isso, é o processo do nazismo. Por exemplo, por que é que não chegou uma certa hora que eles viram que aquilo está indo tudo para o buraco, por que é que não voltaram atrás? O orgulho nacional não deixava. Um estimula o outro, são os criminosos, estão indo tudo para o abismo. Não, vamos junto. Abraça todo mundo e vamos cair no abismo, junto. Foi isso que fizeram. Agora veja, isso tudo é a autocorrupção de cada um que pega a corrupção grupal. A heterocorrupção. Entendeu? Um e outro. Agora, isso é um fato. Por exemplo, tentaram, você sabe, agora estão fazendo até um filme, parece que é com o Tom Cruise, etc, tal, não sei, outros aí, sobre o Stauffenberg, que é o cara que tentou matar o Hitler. Muita gente sabia daquilo, no entanto, ninguém fez nada, já estava no finzinho, já podia ter salvo muita gente morreu depois daquilo. Então, professor, para dizer que vai trabalhar na eliminação dessa autocorrupção, o primeiro é querer abrir mão desse orgulho, querer abrir mão disso. Sem orgulho. Primeiro egoísmo, segundo orgulho. Depois entra a vaidade e outras coisas mais nesse sentido. Agora, lá no fundo, uma coisa que é o denominador comum de tudo isso chama poder. Os nazistas adviram o poder. Ninguém queria deixar o poder, que é o Rottweiler. O Rottweiler não deixa o poder. Ele segurou... Pronto, ele não deixa, é o poder. Está todo mundo em cima do poder. Olha o PT, olha o mensalão, olha os mensaleiros, olha o Brasil, está tudo do mesmo jeito. Poder. Olha o que é que eu estava falando aí sobre o processo aí do poder. Você quer maior Rottweiler do que o Fidel Castro? Já vão para 50 anos que o cara está lá. Fez uma ditadura, domina todo mundo e fala sem parar. Agora ele não falou porque o corpo não dá mais. Colocou o irmão dele para segurar. Rottweiler não sabe deixar o osso. Então, isso é animal ou não é? Rottweiler, na minha terra é cachorro, isso é da sinologia. Agora, eles já colocaram até um apelido nele, presta atenção. Você viu aqui quando eu comecei a falar hoje, não? O que é que eu falei dele? Não seria bom lembrar, né? Só faltou o Esteban.
Esteban é o nome de Estevão em espanhol. Estevão. Paulo e Estevão. Entende? É o Estevão. Então chama Esteban. Agora, o que se passa? Esteban, para eles, o povo chama o Fidel Castro Esteban. Por quê? Este bandido. Você está entendendo? Este bandido. Outra coisa, eles gostam de chamar que ele é o comandante em jefe. Comandante em chefe, não é isso? Mas eles não, o povo não chama ele de comediante em chefe. Está aqui, ó. Veja página 86. Outra coisa, da redação, ninguém quis assinar isso aqui. Falaram as coisas, estão com medo de haver qualquer coisa aí da situação. E a Veja, às vezes, fala umas verdades, né, sobre esse assunto, por incrível que pareça. É das que falam mais aqui. Agora está falando aqui, só faltou Esteban. Quer dizer, o Fidel Castro não apareceu na reunião que eles fizeram. Agora, gente, eu vou passar então para vocês, está no horário, né? Faz favor. Obrigada, professor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 votos online, 11 perguntas respondidas pelo professor, 30 perguntas presenciais, 118 pessoas assinaram no livro de presenças e tivemos hoje 24 praticantes da técnica de Invexis. Após a leitura dos verbetes, temos 2 recados, a Flávia, pela Côncius e Virgínia. Vamos à leitura dos verbetes de hoje. Conhecimento prévio. Contrariedade. Exilado na própria pátria. Imitação evolutiva. Indústria paralela. Mega perigo dos efeitos mediatos. Mundo imaginário. Parada produtiva. Rotina redonda. Técnica. Viragem do mega assediador. Zoom mnemônico. Pessoal, boa tarde. A gente quer fazer a divulgação de 2 eventos da Côncius, né, que a gente está passando agora aqui para o CAEC, mas continuamos com a dinâmica do Recim, que acontece semanalmente, e vendo o verbete de hoje, a gente vê como é fundamental que a gente faça a nossa autopesquisa, identificando os nossos trafores, trafares e trafais. O que a gente percebe lá na Côncius é que não adianta a gente pensar em cosmoconsciência se a gente ainda não conhece o próprio micro-universo consciencial. Então, a gente está de portas abertas, tem várias dinâmicas durante a semana. As dinâmicas agora vão passar para o CAEC, tá certo? Vocês procurem pela gente. As pessoas que não tiverem condições financeiras também podem fazer uma proposta financeira para participar do Recim. E queremos divulgar também o primeiro curso da Côncius de 2009 aqui no CAEC, que é o Conscienciograma na Prática. Vai ser um curso temático e o tema vai ser a liderança, a qualificação da força presencial através da heterocrítica interassistencial. O que vai acontecer nesse curso? A gente vai estar trabalhando a nossa força presencial, a nossa liderança dentro da CCCI, recebendo feedback dos colegas evolutivos. O curso vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de fevereiro desse ano, aqui no auditório do CAEC, e nós temos vagas limitadas para 40 alunos. Então, teletertulianos que também perguntaram para a gente sobre o conscienciograma na prática, o curso foi reformulado pela Côncius, tá ok? E a gente vai estar participando. Os professores serão Flávia Guzzi e João Aurélio Bonassi. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Estou divulgando casuística invexológica que vai ter lugar hoje, das 3 horas, das 15 horas, às 17 horas pela tarde. Vamos a debater a técnica de Invex, a través de 2 exemplos, de Alexander Steiner e Silvia Muradas. Então, vamos a avaliar os trafores que ajudam a sustentar a técnica de Invex. Vamos fazer perguntas como, por exemplo, como realicé meu planejamento mixológico? Desde quando vivencio Invex? Ok. Perguntas a debatir como, desde quando vivencio Invex? Como realicé meu planejamento inversivo? Soy un practicante de la técnica, profesional o freelancer. Y en la condición de inversión, ¿cuál es mi mayor realización? ¿Ok? Entonces estaremos de 15 a 17 horas, hoy, aquí no discernimento. Obrigada.
Boa tarde a todos. Eu quero convidá-los para o workshop da Apex, que vai ocorrer agora, das 3 até as 4h30. Então, quem tiver interesse, é bem-vindo, ainda tem vagas. Obrigada. Queremos lembrar que hoje vai novamente ser retransmitida a cerimônia de inauguração do tertuliário a partir das 15 horas. A equipe... A que horas? Amanhã? Trocaram a data. A partir de amanhã, às 15 horas, vai ser retransmitida a cerimônia de inauguração do tertuliário para quem ainda não assistiu. Então, só isso. Então, obrigada. Agora vamos falar qual foi o verbete escolhido. Conhecimento prévios é o verbete para amanhã. Boa tarde e obrigada. Por favor, verifique não deixar objetos pessoais no auditório, sim, bolsas, carteiras, garrafas. Obrigada.